Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula eu trouxe mais alguns assuntos de estatística para vocês, tá? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco aí sobre as variáveis aleatórias discretas, tá? Vamos passar aí pelo cálculo do valor esperado, pela média, né, a variância e a função de distribuição acumulada, tá certo? Então a gente tem aí um probleminha que eu retirei do livro do Bursabi, que é um livro muito bom de estatística, tá? Recomendo a todos. E o problema diz o seguinte: o tempo t em minutos necessário para um operador processar certa peça é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidade. Aí ele dá aqui o t, né? O tempo em minutos e a probabilidade, certo? De acontecer o processamento da peça naquele minuto t, certo? Então, na letra A ele fala o seguinte: calcule o tempo médio de processamento, né? Aquele que é o valor esperado, né? Para cada peça processada, ele fala o seguinte: o operário ganha um fixo de $2, né? Mas, se ele processa a peça em menos de 6 minutos, ele ganha $0,5 em cada minuto poupado. Por exemplo, se ele processa a peça em 4 minutos, ele recebe a quantia adicional de $1, né? Encontre a distribuição, a média e a variância da variável aleatória G, que é a quantia em dólar ganha por peça. Então vamos lá, pessoal. É aparentemente difícil aí, mas vamos devagarzinho aí que vocês vão entender como resolver essa questão. Primeiro passo na letra A, pessoal. Calcule o tempo médio de processamento, tá? Isso aí nada mais é do que o valor esperado, tá? E a expressão para o cálculo do valor esperado é essa daí, tá? O E de T vai ser igual ao somatório, né? De 1 a 6, porque nós temos 6 registros aqui, tá? De TI vezes PI, tá? Então, TI é cada um desses aqui, né? E o PI também é cada um desses outros P's aqui correspondentes ao T, tá certo? Então, isso aí vai ficar o seguinte, pessoal. Vai ficar o 2 vezes o 0,1, né? Olha só. Deixa eu até mudar de cor aqui para vocês verificarem. O 2 vezes 0,1, né? O 3 vezes 0,1, 4 vezes 0,3, 5 vezes 0,2, 6 vezes 0,2 e 7 vezes o 0,1, tá certo? Como isso é um somatório, a gente vai somar esse resultado e nós vamos chegar à conclusão de que o tempo médio de processamento é de 4,6 minutos, tá certo, pessoal? E aí, pessoal, ele fala aquela questão lá do operário ganhar um fixo de $2, né? Mas se ele processa a peça em menos de 6 minutos, ele ganha $0,5 a cada minuto poupado, né? Então, olha só, o G é a nossa quantia em dólar ganha por peça, tá certo? Então, vamos ver como é que fica isso. Olha aqui, ó. Aqui está a nossa variável aleatória G, né? Que é a quantia em dólar ganha por peça. Percebam o seguinte, pessoal, na síntese de uma peça, ele vai ganhar $2, tá? Então, em todas as peças, nós vamos ter aqui $2, tá? $2 aqui, 2 aqui, 2 nesse aqui outro, 2 aqui, 2 aqui, né? E 2 aqui, tá certo? Então, essa é a quantia fixa que ele ganha por peça sintetizada, processada, né? Mas se ele processa a peça em menos de 6 minutos, ele ganha $0,5 em cada minuto poupado. Então, olha só, pessoal, esse 2 aqui, olha só, aqui a peça foi processada em 2 minutos, né? De 2 para 6 são 4, né? Então, 4 vezes 0,5 vai dar 2. Então, aqui surge esse 2, tá certo? Aqui a mesma coisa, pessoal. Olha só, aqui foram 3 minutos para sintetizar a peça. De 3 para 6 minutos, olha só, vai dar 3, né? 3 minutos de processamento poupado. Então, vai ser 3 vezes o 0,5, que vai dar 1,5, tá?
E isso a gente se estende, pessoal, a gente estende esse raciocínio para todos esses outros valores aqui, tá? Aqui no caso do 6, já não vai ganhar o nosso meio dólar aqui por minuto poupado, né? Porque já estourou o tempo, né? O 6 ele é o limite, né? Então o 6 e o 7 isso não vai acontecer, ele vai ganhar apenas 2 dólares por peça que ele sintetizou. Tá certo, pessoal? Então, esses parênteses que eu coloquei aqui, eles mostram a quantia em dólar ganha por peça, tá certo? E aí nesse quadrinho, pessoal, eu só adicionei aqui a linha correspondente à quantia ganha em dólar por peça, né, que é o G. Então, somando aqui 2 com 2 vai dar 4, né? 2 com 1,5 vai dar 3,5 e por aí vai, tá certo? Eu só montei esse quadrinho aí para a gente se organizar. Então, essa linha que a gente encontrou, ela é nada mais, nada menos do que a distribuição de G, a distribuição da variável aleatória G. E aí, pessoal, aqui nesse passo aqui, ó, a média de G, que é igual ao valor esperado, né? É o valor esperado da variável aleatória G, ela vai ser análoga àquela expressão do valor esperado, né? Então vai ser o somatório de 1 a 6, pois nós temos 6 registros, né? De GI vezes a probabilidade de ocorrer GI, tá ok? Então, olha só, vamos ver aqui como é que vai ficar. Olha só, vai ser o 4 vezes o 0,1, mais o 3,5 vezes o 0,1, o 3 vezes o 0,3, 2,5 vezes 0,2, 2 vezes 0,2 e 2 vezes 0,1, tá ok? Então, isso aqui, pessoal, é o cálculo da média de G, tá? O valor esperado de G. Então, isso aí, essas contas aí vão resultar em 2,75, tá? Então, a média da variável aleatória G, tá? O valor esperado da variável aleatória G é de 2,75, tá certo, pessoal? Então, olha só, a gente já encontrou a distribuição, a média, tá? Falta a gente encontrar a variância da variável aleatória G, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, a variância de G ela é dada por essa expressão, ó. É o somatório do número de registros, né, de 1 a 6 que a gente tem, né, de GI menos a esperança de G, tá, o valor esperado de G. Então, para cada G desse aqui, a gente vai subtrair dele o valor esperado de G, que é esse valor aqui que a gente encontrou, tá certo? Então, a gente vai fazer, aí vai pegar essa expressão, elevar ao quadrado e multiplicar pela sua respectiva probabilidade, tá certo? Então, vai ficar, por exemplo, aqui, ó, vai ficar o 4 menos 2,75 eleva ao quadrado, multiplica por esse valor aqui, né? E vai somar com esse valor aqui, 3,5, menos o valor esperado de G, que é 2,75, eleva ao quadrado e multiplica pela respectiva probabilidade, tá? E nós vamos estender essas contas para todas essas caselas aqui, ó, tá certo? Para cada um desses valores. Então, essas contas vão ficar dessa forma, olha só. 4 menos o valor esperado de G, tá aqui, ó. Vou fazer uma seta bem grande para vocês não esquecerem. 4 menos o valor esperado de G, eleva ao quadrado, multiplica pela respectiva probabilidade. Aqui 3,5, esse aqui, menos valor esperado de G, 2,75, eleva ao quadrado, multiplica pela respectiva probabilidade. Está aqui, né? E assim a gente vai fazendo, até chegar aqui no final, né? Que vai ser o 2, né? Menos o 2,75, né? Eleva ao quadrado e multiplica pela respectiva probabilidade, que é 0,1, tá certo? Então, essas são as contas para encontrar a variância de G, tá certo, pessoal? E efetuando esses cálculos, a gente encontra aí, após um pouquinho de conta,
que é 0,4125, tá? É a variância da variável aleatória G. E aí, pessoal, vem o conceito da função de distribuição acumulada, tá? Que é nada mais, nada menos do que o seguinte: a função distribuição acumulada da variável aleatória x, ela vai ser tal que é a probabilidade de a variável aleatória ser menor ou igual a x, tá ok? Então, olha só como é que isso vai funcionar. Aqui, pessoal, a gente tem 0,1, tá certo? Então, a nossa f de t, que é a nossa função de distribuição acumulada, ela vai ser 0,1, tá ok? Quando a gente passa para essa próxima aqui, no lugar do 3 aqui, ó, a gente vai somar esse valor com esse aqui. Então, vai dar 0,2, olha só, 0,2, né? A gente sempre soma com o valor anterior. Essa aqui, 0,5, vai ser o seguinte, é o nosso 0,2 com mais o 0,3, tá certo? Aí por aí vai, o 0,5 mais o 0,2 vai dar o 0,7, né? E o 0,7 mais o 0,2 vai resultar no 0,9, tá? E o 0,9 finalmente somado com o 0,1 aqui, tá certo? Vai resultar a probabilidade total que é 1, tá certo, pessoal? Então a gente vai somando, tá, as probabilidades anteriores às probabilidades subsequentes, tá? É por isso que se chama de função de distribuição acumulada, né? Ela vai acumulando até um determinado valor que a gente está falando, ou seja, a probabilidade de x menor ou igual a x, né? Então veja bem, aqui a gente tem no eixo y a função de distribuição acumulada, né? No eixo x a gente tem o tempo, né? Então aqui, ó, para valores menores do que 2, a gente vai ter 0,1, tá aqui, ó, nosso 0,1 aqui, né? Para valores aqui, ó, de 3 menor do que 3, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o 0,2, né? Porque é o 0,1 aqui mais o 0,1 aqui. Então, ele vai ser 0,2, está nesse patamar aqui, tá certo? Para o 4, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o 0,3 mais o 0,2, que dá 0,5. Então, o patamar do 4 aqui para trás vai ser 0,5, tá certo? Mesma coisa aqui, o 5, olha só o 5. A gente já tem a resposta aqui embaixo, ó, que é 0,7, né? Então, para baixo do 5, a gente tem o 0,7, né? E aqui para baixo do 6, a gente tem o 0,9, né? Tá aqui o 0,9, né? E para baixo do 7, a gente tem o valor total, que é de 1, tá certo? Probabilidade 100%, tá? De ter os valores menores ou iguais a 7, tá ok, pessoal? Pessoal, é isso. A gente fez aí um exemplo, tá, de variáveis aleatórias discretas, tá, envolvendo aí o valor esperado, a média, a variância e a função de distribuição acumulada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês. E é isso, estou aberto a sugestões, até as nossas próximas videoaulas e um forte abraço para vocês.